Olá, pessoal. Bem-vindo de volta. E este vídeo é, na verdade, uma continuação daquele vídeo que eu lancei na semana passada sobre estado de mais ou estado de menos. Aquele vídeo tinha um caráter bastante improvisado, né? Realmente eu estava em outro local, eu gravei no momento em que eu estava refletindo sobre aquelas questões. E vocês podem ter reparado que ele ficou cortado, né? Foi interrompido, né? E é verdade, não foi necessariamente proposital, mas ele ficou faltando uma espécie de conclusão e ficou faltando talvez até o ponto principal, que é onde eu gostaria de chegar nesse momento com aquele discurso. Eu parei em um ponto em que eu falava sobre países como a Noruega e a Finlândia, né, que são países nórdicos, países escandinavos, em que lá a presença do Estado é forte, né, na sociedade, e nem por isso ele é um Estado comunista, nem por isso ele é um Estado opressor, é um Estado simplesmente que funciona. E simplesmente isso não é uma reprodução de discurso, basta ver os índices, né? Basta pesquisar e os países escandinavos sempre vão estar no topo desses índices. Bom, eu acho que, como eu mesmo já tinha falado no vídeo anterior, o que importa não é estado de mais ou estado de menos, o que importa é a qualidade do estado, né? O que importa é que, antes de tudo, seja um Estado democrático de direito, né? E que seja um Estado ditado por leis, né? E leis democráticas, né? E que essas leis, esses direitos realmente existam não só na teoria, mas principalmente na prática, né? Porque o Brasil está cheio de leis, né? Nós temos leis até bastante interessantes, bastante evoluídas, mas o que falta é essas leis serem cumpridas, né? No que se refere ao papel do Estado na sociedade. Bom, e na verdade, onde eu queria chegar, né? O ponto onde eu queria chegar é demonstrar o papel do Estado em um momento como esse que estamos vivendo agora. Um papel em que só o Estado pode cumprir. O mercado sozinho não cumpriria esse papel, e como eu disse, não é a função dele. O capitalismo como um todo sozinho não cumpriria. Pequenos grupos, pequenas comunidades sozinhas, isoladas, não cumpririam. Então, realmente, só um Estado organizado, forte nesse sentido, é que consegue ter essa capacidade de mobilização das pessoas, mobilização das massas em prol delas mesmas, né? Só o Estado, num momento como esse, consegue movimentar grandes recursos, né? Consegue ajudar as pessoas de forma mais maciça. E isso tudo sem precisar ser um Estado opressor, né? Eu acho que esse é um momento em que mostra que o, o Estado presente não significa necessariamente que ele vá se tornar um Estado opressor, que é esse o receio que muitos críticos têm com relação a essa presença do Estado. Existe o lado, claro, da economia, do Estado enquanto aquele que atrapalha a economia, quando ele intervém na economia, ele atrapalha. Isso pode ser verdade ou não, depende do caso, depende de exemplos que possamos citar historicamente, mas não necessariamente um Estado que intervém na sociedade ele vai se tornar necessariamente opressor, principalmente das individualidades, né?
Assim como também um Estado que se diz liberal, ele não possa também se tornar um Estado ditatorial e opressor. O contrário também é possível, né? Um Estado em que, de tanto não intervir nas vidas das pessoas, de não legislar sobre a vida da sociedade, da comunidade, ele pode gerar pequenas revoltas, pequenos grupos em que vá, inclusive, contra a existência dele mesmo, né? Essa é outra questão. Então, pessoal, como esse vídeo tem um caráter mais de complementar o outro, eu queria deixar essa mensagem, né? De que essa questão de estado de mais, estado de menos, ela é desnecessária, ela pode ser interessante do ponto de vista de uma discussão, mas ela é praticamente irreal. O que existe é estado que é presente em algumas questões e ausente em outras, e aí realmente é uma questão de política que vai variar de acordo com a política do momento, em que ele vai interferir em algumas coisas e não querer interferir em outras, né? E mostrar que infelizmente, esse é um momento histórico bastante complicado, bastante triste, mas que ele também nos sirva, né, para mostrar o que em condições normais está escondido, né, na teia social, está invisível, né, por trás das nossas relações sociais, mas que é esse momento que mostra o quanto o Estado ele está aí, ele é presente, ele tem que existir, ele tem que ser presente e ele tem que ser, digamos assim, bom para as pessoas, para a sociedade, né? E outra mensagem que eu gostaria de deixar é que, mais que nunca, né, falando na qualidade do Estado, mais que nunca a gente possa sempre investir em ideias, em planos, em projetos, né, e não em figuras públicas, em figuras populares ou figuras populistas, né, que elas não levam o Estado e o país a lugar nenhum, né? Uma coisa que gira em torno de si mesma e nunca traz a história testemunha, nunca traz consequências boas para o próprio povo, para a própria população, certo? Obrigado, agradeço bastante quem assistiu ao vídeo anterior e essa semana ainda vou lançar alguns vídeos com outros temas, né? Temas não só políticos, mas filosóficos também, mas também psicanalíticos. E agradeço mesmo a todos que assistiram aos vídeos anteriores e vamos aos poucos construindo essa ligação, certo? Muito obrigado.